deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Rafael. Rafael, dentro dessa questão aí que preocupa, né? Você que trabalha com operações muito grandes, né? Hoje todo o pessoal trabalha com que tipos de redundância nessas operações de arquitetura em cloud? Tem redundância de link, tem redundância de tudo, tem indicação. Eu queria... aqui, mas acho que a dúvida que você estava comentando é sobre a redundância, né? Como que a gente trabalha das aí redundâncias. com... Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem mais um termo em inglês aqui, é o EH, que é o Environment Health, que a gente tem um monitoramento diário. O monitoramento diário que a gente faz, a gente tem dois níveis, que é o monitoramento de aplicação e o monitoramento de infraestrutura, cloud, né? O monitoramento de aplicação, a gente faz questão de verificação de storage, né? Então, a gente olha a questão de armazenamento, integridade de banco de dados, conexão entre banco de dados em relação entre ambientes e entre parceiros, né? Então, isso a dependendo do ambiente, dependendo da criticidade do processo de negócio, esse refresh de atualização é feito num determinado tempo. Então, eu tenho, por exemplo, conexões com parceiros de mensageria e de nota fiscal que é verificada a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, o ambiente está verificando aquela porta se está funcionando ou não, se aquele IP está ok ou não. Tem outros ambientes que não há necessidade de um consumo de verificação tão alta, então eu coloco a cada 1 hora. Então, para cada ambiente, eu tenho essa verificação. Como eu disse para você, também eu tenho jobs que fazem execução de retenção e diminuição de arquivos antigos, que é a parte de retenção de arquivos. Então, eu tenho expurgo de dados para não ficar consumindo muito o storage do cloud, né? Então, eu tenho esse tipo de retenção. E o monitoramento diário que a gente faz em relação à infra é um monitor, é um dashboard que é apresentado em one page, e esse one page ele apresenta como que está de um dia para o outro a evolução. Então, com isso daí, eu já consigo ter um status de como está o meu ambiente diariamente. Legal. Legal. O nosso monitoramento, nós fazemos o mesmo processo, muito bem parecido, que é bem parecido com, né? Mas, além disso, todo esse processo de expurgo dos dados, verificação dos discos, a gente também tem isso como um serviço agregado para o cliente, né? Então, às vezes, a gente automatiza isso para o cliente está com outras coisas, o cliente está preocupado com outras coisas, trabalhando com outros projetos, então a gente cuida dessas informações para o cliente também. E isso é muito importante no varejo. E isso é muito importante para outros clientes que nós temos também, porque a gente vê isso como um diferencial da DataEnv. Tá? Como disse, o nosso viés é técnico, então a gente tem isso como norte de relacionamento com o nosso cliente. Aproveito até para fazer uma pergunta para o Nix. Nix, como é que ficou a performance do saque e dos relatórios, enfim, da navegação do sistema após a migração? Muito bem lembrado. Bom, a gente era uma das nossas grandes preocupações, né, o Rodrigo, o Vidal. A gente tinha esse cuidado com relação a esse ganho de performance, né, e foi uma das coisas que testamos antes da migração e ficamos muito satisfeitos. A gente tem análises que levavam questão de horas para ser feita, conseguimos diminuir isso para poucos minutos. Então, assim, temos uma máquina hoje que é voltada realmente para desempenho, que é própria para essa questão do uso do banco de dados, que é aquilo que o Rodrigo vinha falando. O nosso negócio no varejo é atender o cliente, é faturar, é vender. E isso sai muito oneroso para a empresa. Tá adquirindo máquina voltada para desempenho, contratando DBA para melhorar desempenho de banco de dados, tem um cara voltado para segurança. Então, assim, isso para o varejo em si é algo hoje que é fundamental,
você ter esse serviço, mas que para você manter isso dentro da equipe é algo que vai sair muito oneroso, não é algo que o varejista quer estar se preocupando. Então, assim, a gente encontrou isso no parceiro, né, na DataEnvy, e estamos bem satisfeitos com o que... Tem um negócio muito bacana aí, né, Nix? Porque, assim, o nosso sistema hoje, que é um sistema cliente-servidor, né, ele roda naquela operação chamada VDI, né? Isso. Então, que ele roda com uma... como é que é? Máquina virtual. Isso. Então, aí para o usuário, para ele está instalado na máquina dele. É bem diferente, por exemplo, dessas soluções de terminal, por exemplo, usar um remote desktop, Go Global, etc. Nesse caso, não. O cara realmente ele tem a sensação do que o aplicativo está instalado na máquina dele. E o acesso é através de uma VPN. Que eles nem então, perceberam assim, o cara, na verdade, pode estar dentro da empresa, ele pode estar fora, e como é através de VPN, através de IP também, a gente consegue fazer o travamento e dizer, ó, você pode acessar de fora, mas você não pode. Então, toda essa organização, para você, fica muito mais fácil lidar, né? Sim, a gente tem, como a gente está lidando dia a dia com o usuário final, temos usuários de vários níveis. Então, assim, alguns usuários nem perceberam que nós estávamos com o banco em cloud. Então, assim, é uma solução bem interessante, né? E tem respondido bem às nossas expectativas. Inclusive, o nosso Uma outra monitoramento... coisa legal aí que você falou, que os usuários têm muita diferença entre eles, né? Ou seja, o fato de ter mudado para o VDI não mudou a vida deles em absolutamente nada. Nada. Questão de impressão, exportação de arquivo. Então, assim, isso era uma das nossas preocupações. Como cliente e usuário final, os nossos usuários têm dificuldade em utilizar uma estação de trabalho remoto. E como é que era a atualização de sistema? Nossa, cara, máquina a máquina, né? Assim, era... assim, pra gente era um parto, né? É porque, assim, tem pessoal que investe em servidor de terminal, né? Mas, normalmente, quando o cara está no mesmo ambiente, o pessoal opta por não gastar esse dinheiro e colocar cliente-servidor nas máquinas. Então, todo mundo tem um aplicativo lá instalado na própria máquina, conectando lá no banco de dados, né? Claro, se você puser um servidor de terminal, isso aí já ajuda muito, porque você vai atualizar só o servidor de terminal e está atualizando todo mundo. Mas, no caso aqui, ficou um negócio ainda mais, né? Porque, como é a máquina virtual, o cara nem enxerga isso. Nós tivemos uma preocupação de fazer todo o levantamento da arquitetura do Lume, do SAC Lume, SAC gerencial, e entender todo o fluxo do sistema, tá? E entendíamos desde o início da criticidade.